Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está se juntando à nossa mini aula sobre preço. Lembrando a vocês que nossos 4 P's já foram explicados na aula de produto, né? Esse, vamos dizer assim, framework desenvolvido na década de 60 ainda continua muito válido e vamos dar sequência à explicação do segundo P nesta mini aula, agora falando sobre preço. Vamos lá. Bom, nossos objetivos de hoje: entender o que é determinação de preço, né? Compreender quais são as principais mudanças no ambiente de determinação de preço, compreender o processo, como funciona e quais respostas a mudanças de preço e adequações podem existir em termos de estratégia. Eu tenho certeza de que isso está muito presente no dia a dia de vocês. Por mais que pareça imperceptível isso como foco de estratégia de muitas empresas, né? Essa é uma temática que muita gente até não gosta muito em função da questão da matemática e estatística envolvida. Mas vou contar um segredo para vocês: marketing, de uma maneira geral, é recheado de estatística, não só na parte de preço, mas em todo o rol de ferramentas de análise que hoje a gente gosta de chamar de analytics, né? Marketing já tem analytics há muito tempo. Mas vamos falar disso mais adiante. Bom, como é que o processo de determinação de preços existe? O Kotler-Keller ele sugere uma sequência nesse processo, né? Primeiro, a seleção dos objetivos. Nem todo produto lançado ele tem um objetivo de obter lucro. Como assim não tem o objetivo de obter lucro? Pois é, no varejo, por exemplo, numa das aulas passadas, nós vimos o exemplo da Procter Gamble, como poderia ser da Unilever, que tem várias marcas de sabão em pó. Mas, afinal, por que uma empresa tem tantas marcas de sabão em pó? Ah, claro, vamos atender segmentos diferentes. Mas muitas vezes, uma dessas marcas faz aquilo que a gente chama de defesa de flanco. Ou seja, é uma espécie de marca que defende a Procter Gamble, Unilever, de outras marcas menores, né? Então é um segmento que não é tão lucrativo, mas a Unilever ou a Procter Gamble deixa aquela marca lá para defender e não ter um outro concorrente crescendo no mercado deles, principalmente nos segmentos que são mais lucrativos. Mas voltamos aqui ao processo. Seleção de objetivos. Primeiro, qual é o objetivo? Né? Maior resultado possível, ganhar participação de mercado, determinar a demanda. Né? Como é que a gente faz isso? Pesquisa. Né? Pesquisa. Uma série de empresas, como por exemplo a Nielsen, que faz um acompanhamento da demanda de determinados produtos, categorias e linhas de produtos. Então, isso no varejo, por exemplo, é fácil de determinar. Claro, fácil, entre aspas, você tem que ter muito dinheiro para comprar o serviço dessas empresas de monitoramento e pesquisa. Uma estimativa de custos, logicamente. Né? A gente não pode deixar de levar em consideração os custos e os custos totais, né? Não só fixos como variáveis do desenvolvimento do desenvolvimento e lançamento e fabricação do produto. Análise da concorrência. Quanto é que a concorrência cobra? Né? Por mais que a gente tenha uma ideia de nossos custos serem competitivos e de poder cobrar um bom valor, um preço justo, a concorrência existe. Então a gente tem que se pautar pela concorrência também para determinar preço. Enfim, e finalmente a gente seleciona um método de determinação de preço e vai para o preço final, tá? Então, esse é um processo que acontece nessa ordem, é um processo tradicional. Mas, como a gente já adiantou nos objetivos de aprendizagem, existem aí algumas questões do ambiente que têm mudado um pouco essa questão. Vamos seguir. Bom, quais são os fatores internos que podem fazer com que um preço ele seja determinado?
Posicionamento, por exemplo. Se você tem uma marca que é premium, você não vai ser a marca mais barata do mercado, logicamente. Ciclo de vida de produto. Se esse produto está no final do ciclo de vida dele, você não vai cobrar um preço exorbitante. Ele tá morrendo. Então, né, tem que se aproveitar o máximo possível para que os estoques, por exemplo, sejam vendidos. Objetivos estratégicos. Muitas vezes o objetivo é desenvolver fortalecer, por exemplo, um determinado parceiro de mercado. Vocês percebam, por exemplo, que nesse momento tem várias promoções de redes, desculpe, várias promoções de empresas de varejo. Unilever, IP, Coca-Cola, várias dessas empresas estão fazendo promoções para sorteio de vale compras, de dinheiro. E comprando produtos dessas empresas em determinadas redes, há uma chance maior de ganho nessas promoções. E adivinha, são redes médias, medianas, ou seja, é a tentativa dessas empresas de fortalecerem esse tipo de varejo. Por quê? Porque esse tipo de varejo tem um poder de compra, de negociação menor do que as grandes redes, né? Custos. Claro que a gente já falou sobre isso. A gente não pode deixar os custos fora da contabilidade de determinação de preços. E, logicamente, as questões econômicas, né, devem ser consideradas. Imagine você, executivo de uma companhia aérea, tendo em perspectiva o crescimento da cotação do petróleo no mercado internacional nos próximos meses. São questões econômicas que não podem ser ignoradas, né? O principal custo da companhia aérea é combustível, então a empresa tem que considerar isso, tá? Quais são os fatores externos? As questões econômicas. Olha, vou fazer uma correção, tá? A questão do petróleo é uma questão econômica externa, tá? Seria para esse exemplo aqui. Voltar aqui só para corrigir isso. Ah, uma questão interna seria a questão econômica por exemplo, endividamento, né? Então a empresa que precisa fazer caixa para pagar as dívidas, enfim, tá? Troquei a bola aqui. Bom, voltando aqui para fatores externos, questão da concorrência monopolística, por exemplo, né? É claro que existem algumas situações, uma espécie de controle, né? Vamos supor a energia elétrica na sua residência. Praticamente a Coelba possui o monopólio disso. Grandes clientes já não têm a situação de monopólio. Mas é uma situação que ela determina um preço, mas isso aí até é regulado, né? Há mercados que, por ser um único fornecedor, você determina praticamente o preço. Mas não se pratica o preço que se quer, porque senão você também não vende, né? Ou quebra quem são os seus clientes. Concorrência perfeita é uma situação que praticamente não existe, mas estima-se, né, uma situação em que, havendo essa concorrência perfeita, equilíbrio de preço, né, e as outras situações de concorrência, onde você tem praticamente uma situação em que você tem um grande concorrente que praticamente monopoliza o mercado, apesar de existir concorrência, e uma concorrência oligopolista, onde você tem alguns poucos grandes é, competidores que também acabam controlando o mercado e controlando os preços de mercado. Bom, o básico ainda funciona? Funciona, tá? Minha sugestão é que vocês entrem aqui no link do Sebrae Ensina e vocês vão ver aí o vídeo do Sebrae sobre o preço de venda. E aproveito também que vocês entrem nesse vídeo e acessem os outros vídeos do Sebrae que trazem dicas muito interessantes sobre a parte prática da coisa, assim, de uma maneira muito simples, como é que se faz, como é que se opera determinados conceitos, tá? Então, a ideia nossa aqui, além de o vídeo falar sobre o nosso tema aqui, vocês acessarem um canal de informações bastante bacana também, sobre uma série de
questões financeiras, de marketing, produção, enfim. Vale a pena dar uma pesquisada aí no Sebrae Ensina. Bom, a gente falou sobre uma situação ambiental muito diferente atualmente. E talvez o Uber seja o caso assim, mais fácil de a gente exemplificar e que vocês tenham tido experiência, né? O Uber é esse aplicativo que você busca o transporte, ele lhe dá um valor do trajeto antes de você aceitar, né? Antes de você parar você faz a chamada, ele dá a estimativa e aí você confirma se você quer ou não o produto ou serviço, enfim. E aí uma coisa interessante, o Uber ele tem uma coisa chamada preço dinâmico. Ou seja, se você está numa região em que tem muita gente demandando serviço e poucos Ubers, poucos motoristas disponíveis, o preço vai aumentar, tá? Então a dinâmica é quase como se fosse um leilão, né? Então você tem a opção de você aceitar ou não, né? Enfim, ou esperar até que isso baixe. Isso é bem típico da lei da oferta e da demanda, tá? Diferente da questão dos táxis, por exemplo, que são tabelados, independente se tem pouco ou muito táxi. Se tiver 10 pessoas numa fila lá e o táxi estiver passando, enfim, aquela situação é tabelada. Então você tem ali um taxímetro que é tabelado, ele não vai ter esse preço dinâmico aí. E aí você vai dizer, poxa, Sérgio, isso só vai acontecer em serviços como esse, por exemplo. Lê do engano. Hoje já existem tecnologias em supermercados, por exemplo, com radiofrequência em que você consegue colocar na gôndola mostradores de preço e eles serem manuseados através de redes Wi-Fi, wireless, enfim. Então, isso pode chegar em um momento em que você tenha mudanças no supermercado, variações de preço em horas, em horários diferentes, não apenas em dias diferentes, tá? Quem for no Redmix, por exemplo, vai perceber que já existem lá os seus mostradores digitais. As grandes redes ainda não adotaram, mas não se preocupe, é questão de tempo, tá? Ou se preocupe, né? Bom, vamos falar sobre as questões de adequações, que são adequações de preço. Preço geográfico, por exemplo, preços diferenciados, né, em áreas geográficas diferentes pelas características dessas áreas geográficas, né? Então acontece de você ter em um determinado bairro de alta classe preço maior e em bairros populares preços menores. Um preço discriminatório seria não discriminatório no mau sentido, né? De você, olha, vamos discriminar aqui, mas é a ideia de você discriminar um determinado valor para ser cobrado, uma sugestão, né, daquele preço ser cobrado em determinado tipo de embalagem. O refrigerante faz muito isso. Preço promocional, o próprio nome já diz, é uma situação muito pontual em que acontece aquela promoção para desovar estoques ou para ganhar margem, enfim, margem de mercado, né, participação de mercado. Ainda sobre as adequações, a gente pode falar de respostas, né? Essas respostas são muitas vezes relativas à concorrência ou aumento de demanda, por exemplo. Então, se você tem um aumento muito grande de demanda e você tem medo de ficar sem estoque, uma das formas é aumentar o preço, né? Isso, claro, vai trazer maior margem, mas também garante a você não vender todo o produto, não ficar sem estoque. Outra questão é a própria redução de preço. Um concorrente, né, faz uma redução de preço natural, uma reação de redução de preço para enfrentar aquele concorrente e outras reações possíveis também, relativas às questões sociais, por exemplo, né, por exemplo, pandemia, enfim, são situações aí bem específicas. E finalmente aí nossas referências bibliográficas, Kotler, Keller e Farrell e Pride. Lembrando que qualquer livro do Kotler, Princípios, Fundamentos de Marketing, qualquer um dos manuais também está valendo, além do nosso livro do Pride e Farrell, que está biblioteca, desculpe, na biblioteca da Sengage. Tá bom? Abraço para vocês e até a próxima.